Mais toi, reste ici jusqu'à ce que Dieu... Mas você fica aqui até Deus. Nous allons lire le livre de Luc. Vamos ler no livro de Lucas. Chapitre 24, verset 49. Capítulo 24, versículo 49. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados no Senhor, Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso Et il va nous apprendre des choses e vai merveilleuses. nos ensinar coisas maravilhosas. Parce qu'il est un Dieu redoutable. Porque é Deus maravilhoso. C'est un Dieu merveilleux. É Deus incomparável. Bien-aimés, Bem amados, en lisant ce verset, ao ler este versículo, la première question qui nous passe en tête, a primeira questão que passa na nossa cabeça c'est la question d'identité. é a questão de identidade. C'est la question d'identité. E a questão de identidade. Parce qu'ici, Jésus fait une promesse. Porque aqui Jesus está a fazer uma promessa. Il dit à ses disciples, Ele disse aos seus discípulos: j'enverrai l'Esprit Saint, Eu vou enviar o Espírito Santo, comme l'avait promis mon Père. como prometeu o meu Pai. Mais on ne peut pas promettre à quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation. Não podemos prometer a alguém que não temos uma relação. La promesse vient suite à une rencontre, A promessa vem depois de encontro, suite à une alliance, depois de uma aliança, suite à une mission déterminée. depois de uma missão determinada. Là, nous avons la promesse. Aí temos a promessa. C'est pourquoi, bien-aimés, É por isso, bem amado, notre thème nous dit, o nosso tema diz: mais toi, reste ici, mas você fica aqui jusqu'à ce que Dieu... até que Deus, Mais toi. mas você. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Significa que tem muitas pessoas, Mais on identifie toi. mas te identificaram a ti. Alors que certains vont à gauche, d'autres vont à droite. No momento que outros vão à esquerda e à direita, Dieu te dit, toi, Deus está a dizer a ti: reste ici, fica aqui jusqu'à ce que Dieu... até que Deus. Mais ce toi-là, ça veut dire, toi, tu dois te connaître. Mas você tens que se conhecer. Si tu ne te connais pas, Se não se conhece, tu marcheras à gauche comme tout le monde. vais andar à esquerda como todos, Tu iras aussi à droite comme tout le monde. Parce que tu ne te connais pas. porque não te conhece. C'est pourquoi la première question qui nous passe en Por tête, isso, a primeira questão que c'est la question d'identité. é a questão de identidade. Il faut connaître son identité en Christ. Tens que conhecer a sua identidade em Il Cristo. faut connaître son appel. Tem que conhecer o seu chamamento. Ce soir, Esta noite, je veux parler aux gens qui savent qu'ils ont un appel de Dieu. vou falar para aquelas pessoas que sabem que receberam chamamento de Deus. Je ne veux pas parler de ceux qui veulent servir. Não quero falar daqueles que querem servir. Je ne veux pas parler de ceux qui sentent cette envie de servir. Não quero falar daqueles que sentem aquela vontade de servir. Bien-aimé, il n'y a pas de confusion en Dieu. Bem amados, não há confusão em Deus. Quand Dieu t'appelle ouvertement. Quando Deus te chama e te chama abertamente. Il n'y a pas question, ah, je sens, c'est comme si j'ai un appel de Dieu. Não é questão de tu dizeres que eu sinto, parece que tenho chamamento. Ce n'est pas sentir, il faut le savoir. Não é sentir, mas tens que saber. Sinon Dieu, dans Jérémie 29, 11, Senão Deus, no livro de Jeremias 29, capítulo 11, il pouvait dire, j'ai des projets pour vous. ele podia dizer, tem projeto para vocês. Mais il dit, Mas ele diz, je connais les projets que j'ai pour vous. eu conheço os projetos que eu tenho para você. Lui, il connaît Ele conhece.
les projets qu'il a pour nous. os projetos que tem para nós. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu Significa que cada filho de doit Deus connaître son identité en Christ. conhecer a sua identidade em Cristo. Parce que s'il ne connaît pas son identité en Se não Christ, conhece a sua identidade em Cristo, il va marcher comme tout le monde. vai andar como todo mundo. Il va faire des choses comme tout le monde. Vai fazer coisas como todo mundo. Alors qu'une personne appelée de Dieu Aquela pessoa que é chamada por ne Deus peut plus marcher comme tout le monde, ne peut plus parler comme tout le monde, não pode mais falar como todo mundo. ne peut plus se comporter comme tout le Não monde, pode se comportar como todo parce mundo. qu'il est consacré à Dieu. Porque ele está consagrado a Deus. C'est pourquoi, bien-aimé, É por isso, bem amado, il est important é importante que tu connaisses ton identité que en Christ. conheças a tua identidade em Cristo. Après avoir identifié le toi, Depois de identificar o ti, ça veut dire après avoir identifié ton identité en Christ, significa depois de ter identificado a tua função em Cristo, le pas qui suit, c'est rester. o passo a seguir é ficar. Bien-aimé, dans la Bible, nous avons